Memphis Depay e Gustavo Henrique brigaram no vestiário do Corinthians depois da derrota para o Barcelona. Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história e conta também de um reforço de 41 milhões de reais no Palmeiras, que acabou por estar esquecido. Preciso te atualizar também sobre o São Paulo, que tenta a renovação de contrato com o zagueiro e tem novo patrocínio para o time feminino. Vou te atualizar ainda sobre Neymar convocado para a seleção brasileira. O Flamengo com quase um time completo de jogadores chamados para seleções nacionais. O Atlético Mineiro negociando uma das joias do clube com o Shakhtar Donetsk. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Nuno Moreira, atacante português que teve boa atuação contra o Nova Iguaçu, resolveu falar de maneira aberta sobre o confronto contra o Flamengo de sábado. Segundo ele, rubro-negro não é um bicho papão, abre aspas, para o português. É um jogo intenso, com dois grandes times. Não acho que seja nenhum bicho papão. Contra o Nova Iguaçu, mostramos que temos muita qualidade e estou confiante de que podemos reverter o resultado. Vale a lembrança de que o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 na semana passada. Já o Botafogo recusou o amistoso contra o Cruzeiro. A alegação do novo técnico botafoguense, Renato Paiva, é de que ele tem apenas uma semana de trabalho e precisa conhecer melhor seus jogadores antes de começar a participar de jogos amistosos. Quero contar ainda que Cuellar está fora do primeiro Grenal final do Campeonato Gaúcho. O volante colombiano do Grêmio tem problemas físicos, uma lesão muscular, e na melhor das hipóteses vai ficar à disposição para o confronto da volta. Já Roberto Firmino voltou a ser titular do Al Hilal depois de um longo e tenebroso inverno. Vale a lembrança de que ele havia sido excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita para dar lugar ao Galeno, certo? Nessa terça-feira, ele voltou a atuar agora pela Liga dos Campeões da Ásia. O time dele, o Al Ahly, venceu fora de casa o Al Rayyan. Vitória por 3-1, com 2 assistências do Roberto Firmino, que deve ficar apenas até a metade do ano. Jogador que não entrava em campo desde 17 de fevereiro. Para completar o giro de notícias, contar que o Santos ultrapassou o São Paulo e o Palmeiras, tornando-se o terceiro clube com mais seguidores nas redes sociais do futebol brasileiro. Primeiro lugar pertence ao Flamengo, mais de 61 milhões de seguidores. O segundo lugar é do Corinthians, com 39 milhões de seguidores. No terceiro lugar aparece o Santos, com 23 milhões e 300 mil, acompanhado de perto pelo Palmeiras com 23 milhões e 100 mil. São Paulo tem 22 milhões e 800 mil, num claro efeito da presença do Neymar vestindo a camisa do Peixe. A saideira do giro de notícias, a FIFA recebeu proposta e cogita aumentar a Copa do Mundo para 64 seleções em 2030. Vale a lembrança de que para o próximo Mundial em 2026 já houve um acréscimo grande, com a competição passando de 32 para 48 seleções. Preciso te atualizar agora sobre o Bahia, que tenta sua primeira vitória fora do Brasil em partida válida pela Libertadores da América. O Bahia enfrenta o Boston River no Uruguai, num jogo em que pode ter até mais torcedores do Bahia do que o Boston River, time pequenininho lá do Uruguai. É a 4ª edição com presença do Bahia. Até aqui foram 7 jogos disputados na condição de visitante, com 5 empates e 2 derrotas. O Bahia não conseguiu vencer, mas perdeu pouco. Falta esses 3 pontos e essa primeira vitória pode acontecer justamente na noite dessa quinta-feira. Bahia que já estreou na edição desse ano da Libertadores, empatando em 1-1 contra o Strongest na altitude de La Paz, resultado para ser comemorado. As únicas 2 derrotas do tricolor jogando como visitante na Libertadores foram para o São Lourenço e para o Deportivo Itália. Confesso que nem conhecia esse time. Para completar em relação ao Bahia, a tendência é que o Bahia confirme a classificação, até porque o adversário muito mais difícil se deu na fase anterior. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Galo tem oferta grande pelo atacante Alisson, jogador de só 19 anos de idade, autor do primeiro gol na vitória por 4-1 contra o Manaus. Representantes do Shakhtar estão em Belo Horizonte
para tentar definir nas próximas horas a operação e a contratação em definitivo do atleta. O que eu posso contar para vocês é que a operação pode chegar até 16 milhões de euros e o Galo tem em mãos a possibilidade de conseguir 12 milhões de euros livres para que o negócio seja fechado. Isso equivale a 74 milhões e meio de reais apenas para o Atlético, com o Galo ficando com 20% do valor de uma venda futura. Vale a lembrança de que algumas semanas atrás, o Leicester da Inglaterra chegou a fazer uma oferta de 13 milhões de euros fixos, mas essa oferta englobava tudo, incluindo impostos, tributações e mais. Se aceitar a oferta do Shakhtar, o Atlético vai receber mais agora do que receberia na transação antiga. O Alisson tem forçado a barra para ir embora e o Atlético, diante dos vários reforços para essa função de atacante de lado de campo, como Rony, Júnior Santos, tem também a chegada do Coelho, todos esses caras devem acabar ocupando espaço e tirando a oportunidade de o Alisson ser mais efetivo. Eu, na condição de dirigente atleticano, faria esse negócio, mas quero saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa. Combinado? Quero falar agora sobre Neymar de volta à seleção brasileira depois de 1 ano e meio, sua última convocação em outubro de 2023, quando ele se contundiu, lesão séria no joelho. Neymar foi a grande novidade na lista de atletas relacionados para os jogos das eliminatórias da Copa contra a Argentina e Colômbia, data FIFA do mês de março, a mais pesada da seleção brasileira. Dorival Júnior fez questão de convocar o Neymar. Retorno relativamente justo, levando em consideração o bom nível que ele tem apresentado com a camisa do Peixe. Já são 3 gols e 3 assistências. Tem sido o melhor jogador do Santos no Paulistão. Outras novidades da lista de convocados, os 23 atletas. Wesley, jogador da lateral direita do Flamengo, nunca havia sido chamado para a seleção principal. Matheus Cunha também está de volta, dessa vez como meio atacante para concorrer com o Neymar, possivelmente para ser reserva do Neymar. Já o Flamengo foi aquele clube com mais convocados, 4 jogadores: Danilo, Léo Ortiz, Wesley e Gerson. O futebol brasileiro teve 7 jogadores chamados. Além dos 4 do Flamengo, já contei sobre o Neymar, falo também sobre Estevão, atacante que pertence ao Palmeiras, e Guilherme Arana, lateral esquerdo do Clube Atlético Mineiro. Hora de falar sobre o Flamengo, já que o assunto é seleção. Preciso contar que o rubro-negro pode ter até 9 baixas durante a data FIFA. Isso porque, além dos 4 jogadores convocados para a seleção brasileira, Danilo, Wesley, Léo Ortiz e Gerson, Varela, De La Cruz e Arrascaeta devem ser chamados para a seleção do Uruguai. Eric Pulgar deve ser chamado para a seleção chilena. Existe a expectativa de que o Gonzalo Plata também seja convocado para a seleção equatoriana. Ninguém no futebol brasileiro terá tantas baixas e desfalques durante essa data FIFA que ocorre nos próximos dias. E ela é especial especialmente para a seleção brasileira por causa dos duelos contra Argentina e Colômbia. Só para arrematar em relação ao rubro-negro, Arrascaeta foi homenageado pelos 300 jogos com a camisa do Fla, 195 vitórias, 61 empates e 44 derrotas, 14 títulos conquistados. É o maior campeão da história rubro-negra ao lado de Bruno Henrique. Só para completar, em relação à renovação de contrato do volante Jorginho, só deveremos ter novidades no mês de abril. O volante pediu que o Flamengo aguardasse mais um pouco. Preciso falar agora sobre o São Paulo. Para iniciar, quero tratar sobre a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco. Desde novembro do ano passado, São Paulo, preocupado com a proximidade do fim do vínculo, tem negociado com representantes do zagueiro argentino, até agora sem nenhum avanço. O grande problema é que a partir de julho o Alan Franco pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior sem garantir qualquer centavo ao São Paulo. Por trás dessa dificuldade na extensão do vínculo tem a questão salarial. O Alan Franco chegou com um salário alto, vindo do futebol americano. E é aí que vem o segundo ponto. Para permanecer no São Paulo, o Alan Franco exige uma compensação financeira ainda maior, que faria dele dono de um dos maiores salários do elenco, certamente o zagueiro mais bem pago, custando até mais do que o Arboleda, que entre salários, direitos de imagem, luvas e perdão da dívida, o São Paulo tem assumido o pagamento de uma série de dívidas do Arboleda, o zagueiro equatoriano custa 800 mil mês. Só que vale a lembrança de que o Arboleda está há um tempão no São Paulo, o Alan Franco chegou mais recentemente. Outra informação importante sobre o São Paulo, Tricolor anunciou a renovação de contrato, ou melhor, anunciou novo contrato de patrocínio para o time feminino, acordo com a Mondelez, que é responsável pela marca Bis, que já comprou os name rights do estádio Tricolor e vai estampar sua marca do Bis
na barra frontal da camisa do time feminino. Inclusive, estreia dessa nova marca ainda nessa semana. A saideira sobre o São Paulo, 3 atletas do tricolor estavam na pré-lista de convocados da seleção, nem Oscar, nem Alisson, nem Lucas Moura foram chamados. Preciso falar agora sobre o Palmeiras e um reforço de 41 milhões de reais que está esquecido pela comissão técnica de Abel Ferreira. Eu me refiro a Agustín Giai, lateral direito argentino de 21 anos de idade, comprado do São Lourenço na temporada passada por 7 milhões e meio de dólares. Já se vão 9 partidas sem que o Giai seja utilizado. Dessas 9 partidas, em 7 ele foi para o banco e não saiu do banco. Em outras 2 ele nem sequer foi relacionado. Jogador que perdeu a posição para Marcos Rocha e Mike, que tem se revezado na condição de titular. Importante lembrar que quando da contratação do Giai na temporada passada, o Abel teve participação, aceitando e dando a volta para que o negócio avançasse. Grande pergunta que fica agora é o que fazer com o Giai? Só 21 anos de idade, difícil imaginar que esse investimento de 7 milhões e meio de dólares possa ser recuperado, mas existe a expectativa de que ele possa ganhar pelo menos mais alguns minutos antes de uma negociação. Você usaria o Giai ou preferiria Mike Marcos Rocha? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians e a informação sobre uma treta entre Gustavo Henrique e Memphis Depay. A informação foi publicada pelo blog do Paulinho, que diz ter apurado, depois do jogo, derrota por 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil, o holandês chegou a atirar uma cadeira no zagueiro em meio à discussão. Fabinho Soldado, como diretor executivo de futebol, tentou apartar a briga e acabou recebendo um tapa em meio ao caos que se instalou. Houve 3 pessoas diferentes. 2 delas ligadas à diretoria asseguram que não sabem de nada. Uma terceira, de oposição, afirma que de fato existiu uma confusão com o Memphis Depay. Mas, porém, contudo e todavia, vale a lembrança de que brigas, discussões e situações mais acaloradas dentro de um vestiário são absolutamente comuns. Então, se de fato isso aconteceu, não acho que seja o fim do mundo. Talvez vontade de vencer ou algo do gênero. Você se importa? Imagina que isso possa quebrar o vestiário? Está preocupado com a situação? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só para completar, queria destacar uma nota emitida pela Gaviões da Fiel. É inaceitável a postura do time ontem. Foi mais uma atuação vergonhosa. Time perdido e sem alma. Treinador chega de testes. A temporada começou há 3 meses e os problemas não foram corrigidos. A nota da Gaviões termina da seguinte maneira: reconhecemos os esforços para evitar o rebaixamento, mas o passado não ganha jogo. A fiel torcida exige um time à altura da nossa história. Quarta-feira vão correr 2 vezes mais, já que o futebol ficou no Brasil durante os 90 minutos. O apoio não faltará, mas queremos sangue nos olhos e muita luta para buscar a classificação. O Corinthians não é brincadeira. E você? Como é que vê toda essa questão envolvendo derrota por 3-0 no Equador? O Timão ainda tem chance de passar a fase de grupos da Libertadores? Usa o espaço para comentário para opinar. Se não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!